Dando continuidade ao nosso estudo sobre princípios aplicáveis ao direito processual penal, hoje nós vamos falar sobre o princípio da oralidade. Do processo de evolução cultural da espécie humana, a linguagem é um poderoso instrumento nesse processo cultural, pois a transmissão de experiências e conhecimentos acumulados de geração em geração permitiu à espécie humana tornar-se dominante no planeta, ou facilitou esse processo de dominação pela raça humana em relação às outras, os outros habitantes, né? Fazendo essa observação para o meio judicial, para o processo judicial, nós temos a linguagem, nesse aspecto, ela assume um papel muito importante no desenvolvimento dos atos processuais. Salientamos, porém, que esse princípio da oralidade, ele se inicia-se através do processo civil. Foi o processo civil que, na busca de melhorar a eficácia do processo, ou melhorar a celeridade do processo, né, desenvolveu o princípio da oralidade. Contudo, no processo penal, também se percebe uma grande transformação com o uso ou aplicação da linguagem na marcha processual, na marcha procedimental, já que o emprego da oralidade proporciona muitas vantagens ligadas aos princípios, entre eles o princípio da simplicidade, que é uma forma simples de se expressar através dessa oralidade, o princípio da economia processual e o da celeridade. Tudo isso se influencia através do princípio da oralidade. E o conceito que eu separei para vocês, eu vou considerar como o conceito, é o seguinte: o princípio da oralidade seria, então, a utilização da palavra falada em juízo, estabelecendo que as conclusões ou deduções entre as partes devam se fazer de viva voz. Então, palavra falada e a viva voz. Em audiência, no momento propício, ou no momento favorável, em que o juiz se assenta para ouvir e coordenar melhor o desenvolvimento da causa. Vale lembrar que as gravações das audiências, por exemplo, elas começam a partir da resolução número 105 de 2010, onde regulamenta o tema. Inclusive, essa gravação de áudio e vídeo, que foi provinda dessa resolução, ela dispensa a transcrição, tá? Não precisa transcrever, pois os dados são gravados em áudio e vídeo e são arquivados para consulta posterior ou qualquer outro tipo de atividade com segurança, usando os meios tecnológicos, como backup e outros meios, para que se mantenha íntegra a informação. Dentro do sistema oral, procedimento oral, na realidade, vários autores colocam que não existe especificamente no código, na lei,
o processo oral. O que existe, portanto, são momentos em que a oralidade ela toma mais força, ela é mais presente, em vários momentos, né? Então, dentro desse princípio aí da oralidade, nós temos subprincípios, que é muito colocado, muito enfatizado por diversos autores da área. Entre esses subprincípios, eu vou destacar apenas 3, mas vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada, que esse vídeo é apenas um vídeo introdutório, um vídeo para trazer algumas noções básicas de cada princípio, mas existem outros princípios que vocês podem explorar. Eu vou me concentrar aqui, parece até rima, hein? No processo, no princípio, subprincípio, aliás, da concentração, ou da imediatidade e da identidade física do juiz. Tudo isso está dentro do princípio da oralidade. Tem que ter a concentração dos atos, a imediatidade e a identidade física do juiz. E dando continuidade, nós vamos falar sobre o primeiro, que é o da concentração. Esse princípio, ele consiste em realizar todo o julgamento em uma ou poucas audiências a curtos intervalos. Isso se dá, segundo vários autores, porque a oralidade ela pode se perder. Então é necessário que o julgamento, se possível, seja feito de uma única vez, independente do processo de gravação, né? Mas quando é especificamente falado, a ideia é essa, que você tenha um único momento, tudo aquilo junto, compactado, para facilitar a interpretação, as observações. Ou então, se isso não for possível, o que se busca é realizar poucas audiências em curtos espaços de tempo. Então eu tenho que ter, se eu preciso ter de outras audiências, eu as tenha, mas no mínimo possível e em intervalos curtos, para que eu concatene tudo isso que é alcançado com a oralidade, se mantenha mais compacto, mais íntegro. Depois, nós temos o princípio da imediatidade, que é, como eu estava falando, um subprincípio da oralidade. Esse subprincípio da imediatidade consiste na obrigação do juiz de ficar em contato com as partes, em contato direto com as partes e as provas, recebendo também, dessa forma, de maneira direta, todo o material, elementos de convicção que se baseará o julgamento. Então essa imediatidade está assim, imediato, está próximo, está ali à frente de quem vai colher o seu depoimento, o ato processual naquele momento. É necessário que o juiz esteja em contato direto com as partes, porque é desse material que vai ajudar o juiz a ter o seu livre convencimento, a sua convicção, né? E o próximo subprincípio, que eu vejo que está muito ligado à imediatidade, é o princípio da identidade física do juiz. No procedimento oral, né, uma denominação genérica, como eu falei, requer-se a identidade física do juiz, que é a vinculação do magistrado aos processos cuja instrução iniciou. Ou seja, se busca com isso a identidade física, ou seja, que o mesmo juiz que inicia-se o processo, aquele processo termine, dê a sua
a sentença seja dada pelo mesmo juiz que iniciou e que acompanhou de forma mais próxima possível e ali com o seu... Vimos, contudo, que a oralidade ela reforça o vínculo entre o argumentado, o comprovado e o decidido. Essa é um fator importante que a gente tem com o princípio da oralidade. Consequentemente a isto, reforça também a legitimidade do provimento jurisdicional penal, né? Seja pela qualidade da decisão proferida imediatamente após a produção probatória, seja pela participação efetiva das partes na sua elaboração. Ficamos então por aqui e logo mais teremos outro vídeo sobre os princípios aplicáveis ao processo penal.